Estudo de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a seguir. Hoje estamos no tema o dom de profecia, tá? Diz assim a palavra do Senhor: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Podeis assentar. O dom de profecia. Já falamos sobre os dons espirituais, já falamos sobre o propósito dos dons, e hoje estaremos abordando um tema interessante, um tema que é muito usado na casa do Senhor, mas muito pouco interpretado. E destacamos alguns pontos importantes para a nossa reflexão sobre o dom de profecia. Nós vemos que o dom de profecia, o que é o dom de profecia? O que significa o dom de profecia? É muito importante entender que esse dom, nós temos de fazer uma distinção entre o ofício do profeta do Antigo Testamento com o dom de profecia. O que temos hoje é o dom de profecia e não o ofício de profeta, tá? Como já dissemos, atualmente não temos mais nenhum profeta e nenhum apóstolo no sentido bíblico. Os profetas, os apóstolos recebiam uma revelação nova e inspirada da parte de Deus para fazer parte do canon das Escrituras. Porém, o canon das Escrituras está fechado, já se fechou. A revelação de Deus está completa. Deus não revela mais nada novo na sua igreja, a parte do que já está na sua palavra. Tudo que Deus quis revelar para a sua igreja está na sua palavra. Então não podemos acrescentar e nem tirar mais nada do que está escrito. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Então, pastor, se aparecer alguém aqui com alguma coisa a mais do que está aqui na palavra do Senhor, é para nós considerar mentira, falso, anátema. Quando eu vejo o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios, eu vejo que, então, o que é o dom de profecia? O dom de profecia é a explanação, a exposição e a explicação da fiel palavra de Deus, conforme está nas Escrituras. Ainda diz, Paulo diz que se alguém profetiza, seja segundo a proporção da fé. Romanos capítulo 12, versículo 6, diz bem assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que é a proporção da fé? É o conteúdo das Escrituras. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos significa lei, aqui, palavra. Se alguém fala, que fale de acordo com a palavra. Se alguém pregue, que pregue a palavra. Se alguém testemunhe, que testemunhe a palavra. Se alguém conte milagre, que conte milagre baseado na palavra. Revelação tem que ser na palavra. Pastor, e se eu não quiser falar a palavra? Você vai falar a palavra de você.
tudo que você falar vai ser de ti, não vai surtir efeito. Pastor, e se eu usar a palavra? Aí não é mais a sua, aí é de Deus. Aí você tem que saber o que você está falando. Entendeu? Por quê? Porque eu posso pegar uma knife, mas eu posso me cortar com ela, ou talvez machucar alguém. A Bíblia diz que nós temos que saber a palavra. Quem profetiza precisa se manter dentro dessas balizas da palavra de Deus. Ainda diz, o que é pregar de acordo na palavra de Deus? Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. Prega a palavra. O que quer dizer a palavra? A palavra está querendo dizer oráculos de Deus. Entendeu? Quando fala a palavra, abre lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Lê lá para nós vamos ver algo interessante ali nessa palavra. Abre lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. O que diz ali? Prega a palavra. Evangelho, essa palavra está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Mas é erro de tradução, porque essa palavra ali não é palavra de homem, está se referindo à palavra de Deus. Ela deveria estar em letra maiúscula. No original, essa palavra ali está em letra maiúscula. Tudo que se refere a Deus se refere com letra maiúscula. Prega a palavra. Essa palavra está se referindo a João 1:1. O que diz em João 1:1? Alguém sabe de cor? No princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então essa palavra aí está se referindo ao próprio Deus, a palavra de Deus. Quando eu vejo a palavra dizer isso, a palavra é todo o conteúdo da pregação. O que é a profecia? É a pregação da palavra de Deus. Atente que a profecia não é a função ou a posição que uma pessoa ocupa. Paulo diz que ele gostaria que todos na igreja profetizassem. Ou, o que ele está querendo dizer? Que todos tivessem esse dom. De quê? De interpretar e falar a palavra de Deus. Pastor, é só pastor que tem condições de compreender as escrituras e transmiti-la? Uma pergunta: absolutamente não. A palavra está ao alcance de todo aquele que foi salvo por Jesus. Assim, todas as vezes que você lê a Bíblia, interpreta fielmente e a proclama com fidelidade, você está profetizando. Ainda diz: hoje nós não encontramos mais profecias no sentido daquelas profecias dos primeiros que se tornaram fundamento da igreja. Por exemplo, Efésios 2:20 diz bem assim, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Os profetas de antigamente, os apóstolos, eles foram os fundamentos. A mensagem que era revelada através dos profetas, entendeu? Ela foi revelada para nós servir de base hoje. E hoje, pastor, hoje nós somos profetas para interpretar e pregar aquilo que já foi revelado. Deus não revela mais nada do que já foi revelado. Deus não traz nada de novo para nós do que já foi revelado. A própria Bíblia diz lá em Eclesiastes: não há nada de novo debaixo do céu, nem em cima do céu, nada do que já foi revelado. Ainda nós vemos aqui, Deus não revela mais algo novo. Não há uma segunda edição da Bíblia. O canão das Escrituras está fechado. Todo o ensino da igreja deve ser submetido à doutrina autorizada dos apóstolos e dos profetas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 e 38. O que diz lá a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 e 38. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore.
Olha só que interessante, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Entendeu? Porque tem gente que não reconhece que isso aqui é mandamento de Deus. Tem gente que usa isso aqui até como uma piadinha. Mas isso aqui são oráculos de Deus. Pastor, e o versículo 38 diz: mas se alguém ignora isso, que ignore. Sabe por quê? Porque as consequências vai ser pessoal para eles. Ainda diz assim, em segundo lugar, o dom de profecia é segundo a proporção da fé. Ali nós vemos como já consideramos essa fé. É o conteúdo das escrituras. Romanos 12:6 diz bem assim, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 1 Pedro 4:10 e 11 diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pastor, Judas capítulo 3 diz bem assim, Judas versículo 3, que o livro de Judas não tem capítulo. Judas versículo 3 diz bem assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O apóstolo Paulo escreve exortando, não incentivando, exortando a batalhar pela fé que uma vez lhe foi dada. Muitas das vezes nós cantamos esse louvor: pela fé que uma vez me foi dada, a seguir ao Cordeiro de Deus. Só que muitos cantam, mas não sabem nem o que estou falando. Paulo nos chama a atenção para nós batalhar por essa fé. Por quê, pastor? Porque o inimigo vem nos enfraquecer a fé. A Bíblia mesmo diz: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Esconda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você tem que batalhar. Se você quiser segurar essa palavra no teu coração, você vai ter que guerrear. É uma batalha. E o apóstolo Paulo aqui em Judas versículo 3, ele nos exorta a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Pagamos quanto? Graça. Foi de graça. O que é graça? Dom gratuito de Deus. Pastor, falando ainda do dom da profecia, precisamos estar subordinados à autoridade apostólica. Estavam na igreja lá, todos reunidos, Atos capítulo 2, estavam eles reunidos no cenáculo, e permaneciam na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que era a doutrina dos apóstolos? A palavra que Jesus tinha ensinado para eles. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Por isso que a descida do Espírito Santo foi espetacular, foi extraordinário. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Aí veio a manifestação do Espírito Santo. Quando eu vejo algo interessante falando do dom de profecia, os erros quanto ao exercício do dom de profecia. Capítulo 14, versículo 29, o que diz lá? 14 e 29. Dom de profecia. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Versículo 31 e 33, alguém pode ler também? Olha só: porque todos podereis profetizar uns após outros, para que todos aprendeis a serem consolados.
Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Pastor, o que estava acontecendo aqui? Por que Paulo tinha que botar esse versículo incentivando e orientando a igreja de Coríntios? A profecia não pode ser anunciada em estado de êxtase, nem a mensagem é entregue na primeira pessoa. Nós já falamos no culto passado da mensagem ser entregada na primeira pessoa. A mensagem não é sua, a mensagem é de Deus. Então você tem que falar como se fosse Deus te mandando falar, ou você passando algo que não é teu, é de Deus. Você não pode usar a palavra de Deus como se fosse tua. Uma vez eu vi um vídeo na internet, o camarada expulsando o demônio, usando o nome dele. Talvez vocês viram também. Não vai sair nunca. Pastor, mas não sai, mesmo a palavra não vem de você. Entendeu? Agora olha só que interessante. Quando eu vejo aqui em quarto lugar, o dom de profecia, ele precisa ser provado. Provado por quê? A profecia está sujeita ao profeta. Acabamos de ler agora, o Mandiva leu. A profecia está sujeita ao profeta. O profeta pode manipular, o profeta pode entregar agora ou entregar depois. Ela está sujeita ao profeta. Mas espera aí, a Bíblia também nos ensina no capítulo 14, versículo 29, o que diz lá? Capítulo 14, versículo 29. Essa última parte, bem alto, irmã. E os outros julguem. Então peraí, se alguém está profetizando ou pregando, que também é um profeta, o profeta não é só aquele que é esse que eu falo contigo, não. O profeta é aquele que usa a tribuna para pregar, é aquele que usa o louvor para cantar. Você está sendo profeta, por isso você tem que saber o que você está falando. Por isso você tem que saber o que você está cantando, você tem que saber o que está pregando, você tem que saber. Essa mensagem, ela vem de Deus ou ela vem da onde? Hoje nós vimos muitos cantores que eles querem ter muita fama, querem ter um status, e aí o que eles fazem? Eles compram os louvores compostos por pessoas lá do mundo. Pastor, mas o louvor tem uma letra tão bonita assim, mas não tem nada de unção, porque quem compôs foi um idólatra, quem compôs foi um ímpio, e você está fazendo o quê? Ei, toda palavra que sair da boca de Deus, ela prosperará. A palavra que sai da boca do ímpio não prospera. Pastor, olha aqui, falando de quarto lugar, o dom de profecia precisa ser provado. Como é que eu provo o dom de profecia? Aonde que eu provo o dom de profecia? Me levantando, me fazendo? Não, eu tenho que ver aqui, o que o pastor está pregando, o que o pastor está ensinando, tem base bíblica? Onde é que está na Bíblia o que o pastor está falando? Peraí, pastor, você pode se levantar contra o pastor enquanto o pastor está falando alguma heresia. Agora, enquanto o pastor está falando alguma palavra da Bíblia, tome cuidado, porque aí não é contra o pastor ou contra o pregador que você está levantando, você está se levantando contra o próprio Deus. Pastor, você tem direito de provar, você tem direito de examinar, você não precisa absolver tudo que fala. Agora, você tem que conhecer a palavra para dizer, está falando errado ou não. Vamos para a Bíblia? O dom de profecia não está acima do julgamento da congregação. Paulo está dizendo aqui no capítulo 14, versículo 29. Paulo orienta os crentes a serem ouvintes criteriosos. Ele diz, e os outros julgam. Tá? O que é julgar? Porventura significa que você deve ir à igreja com o pé atrás, com o espírito crítico? Não. Que aspecto então precisa essa palavra julgar? Pastor, eu vou para a igreja, vou sentar lá e vou ficar só assim. Quem é que vai pregar? É o presbítero lá. Você só aceita o que vai encaixar com você. O que vai contra você não vai aceitar. Nem abre a Bíblia. Se não abre a Bíblia na igreja, em casa muito menos. E quer julgar a profecia, irmão. Você não consegue julgar a profecia e você está em maus lençóis. Entendeu?
Olha o que a Bíblia diz. A mensagem, ela deve glorificar a Deus. Quer ver? Vamos entender o que é julgar a profecia. Vamos entender, a Bíblia nos dá uma receita para nós aprender a julgar a profecia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Abre lá para ler. Abre lá. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Abre lá. Bem alto. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Beleza. Serviu aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, porque existem os maus dispenseiros, nós já falamos aqui, entendeu? Não adianta nós ter a dispensa cheia e nós não saber fazer comida. Nós vamos pegar lá um pacote de arroz, né? Ou um pacote de trigo, que nem nós temos aqui os irmãos que estão fazendo aí uma ótima alimentação. Vai lá um pacote de trigo, pega lá um pacote de coisa lá e vai, tudo coisa de primeira, e vai lá e faz uma gororoba que não dá nem para comer. Isso é ser mau dispenseiro. O bom dispenseiro, ele pega da dispensa que nunca falta, ele pega, e outra, tem que saber pegar as medidinhas, né? Tem que pegar as medidas certas para fazer uma alimentação saudável, não muito salgada e também não insonsa. Todo mundo vai comer, vai querer comer mais, amanhã vai querer mais, amanhã vai querer mais, vai sempre querer mais. Todo dispenseiro precisa ser bom, da multiforme graça de Deus. E aí, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos. Amém. Então a mensagem que você está passando, você precisa passar para glorificar a Deus. Tudo ser para glorificar a Deus. Começou a se glorificar, já tem problema aí. Então está aí já o primeiro ponto para você jogar a profecia. Outra coisa, você precisa questionar se a mensagem está sendo um instrumento para a glorificação de Deus ou para a exaltação do pregador. Hoje existem muitos pregadores que na sua mensagem 40, 50% fala de si, e os outros 40% falam um pouco de Deus e depois volta a falar de si de novo, sem contar nos autógrafos depois do culto, né? Então olha aqui, se Deus não está sendo glorificado, essa profecia não é verdadeira. Pronto, primeiro ponto aí para você julgar uma profecia. A profecia está glorificando a Deus ou ao homem? Está glorificando a Deus, pastor. Está glorificando a Deus, está exaltando a Deus, está falando de Deus, não está adulterando os oráculos de Deus. Então, é de Deus. Outro ponto interessante é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aí, a mensagem está de acordo com a Escritura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, diz bem assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então peraí, nós não podemos ser ouvidos sem discernimento espiritual, irmão. Como é que você vai ouvir uma mensagem e vai dizer amém, amém, glória a Deus, amém, se você nem sabe se essa mensagem é de Deus ou não? Pastor, mas como é que eu vou saber? Você precisa conhecer os oráculos de Deus. Você precisa examinar as Escrituras. Pastor, eu já estou fadigado de estudar a palavra. Pois é, você é alvo de ser enganado por qualquer um. Agora, se você estiver estudando a palavra, tu pode ter certeza, eu quero ver o inimigo te enganar. Inimigo não te engana não. Paulo elogiou a igreja de Bereia, que examinava as Escrituras para ver se o que ele estava falando era de fato a verdade. Abre lá Atos capítulo 17, versículo 11. O que aquela igreja fez com o apóstolo Paulo? Cabe os membros da igreja ouvir o pregador com a Bíblia aberta,
a Bíblia aberta. Tem pregador que manda ler a palavra de Deus, e manda, vamos fazer a leitura, agora fecha a tua Bíblia, coloca no canto e presta atenção em mim. Eu não faço isso. Eu quero que você olhe na Bíblia, acompanhe na Bíblia, Bíblia aberta. Eu não me atribulo se você está escrevendo o esboço, se você está anotando. Eu me atribulo se você está distraído. Por quê? Porque aí eu estou falando para quem? Agora, se você está com a Bíblia aberta, está estudando, está meditando, está se alimentando, pode não estar glorificando, mas quem está sentado na mesa, com a boca cheia se alimentando, não vai conseguir falar mesmo. Entendeu? O que a palavra de Deus fala? Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De bom grado receberam a palavra. Receberam de boa, aceitaram a palavra. Mas peraí, olha a diferença dessa igreja, irmã Eli. A diferença dessa igreja. Porque examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então, tipo assim, pregou, né? Talvez aqui não dava, mas ia para casa, né? Acontece isso, eu vejo a igreja aqui fazer isso. Muitas das vezes chega em casa, estão lá meditando na palavra. Sabe aquela mensagem que foi pregada lá em Biluíla, né? Que volta de Jerusalém ainda se alimentando do que aprendeu em Jerusalém. É assim que acontece muitas das vezes. Você vai para casa se alimentando muitas das vezes. Mas peraí, isso aqui, mas eu queria ver. E vai, fuça, e vai procurando. Às vezes entra em outro assunto, liga para o pastor, manda mensagem. Estão examinando se era assim mesmo. Entendeu? Assim era a igreja de Bereia. Cada dia nas Escrituras eles examinavam as Escrituras. Então eles não eram enganados. E é difícil pregar para uma igreja que estuda a palavra de Deus. É difícil, por quê, pastor? Porque você vai ter que pregar a Bíblia. Você vai ter que pregar o que está na palavra. Entendeu? Outra coisa que diz aqui ainda, nós vemos outra coisa que nós vemos aqui é a mensagem edifica a igreja. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou julgar, pastor? Como é que eu vou julgar se essa mensagem, essa profecia que está sendo falada na igreja, ela é de Deus ou não? Vamos entender uma coisa. A mensagem, irmã Marivone, ela está edificando. O que é edificar? É construir, não destruir. É construir. Nós vemos em Provérbios 10, Provérbios 31 e 10, eu acho que é 31 e 10, né? Que diz: a mulher sábia edifica. Então, se esse versículo fala que a mulher com sabedoria edifica, então o profeta, para edificar a igreja, ele precisa ter sabedoria, não conhecimento. Conhecimento é da terra, sabedoria vem do céu. Não adianta o camarada ser inteligente, não adianta o camarada ser PhD se ele não tem sabedoria para botar isso em prática. Então essa mensagem, ela edifica a igreja. Olha só, a mensagem ela edifica, a profecia tem como finalidade a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, ele é bem claro no capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas pastor, eu acho interessante. O que é realmente, qual é o propósito dos dons? Vamos lá. O profeta se submete a julgamento dos outros. Esse profeta, para ser de Deus, ele se submete a julgamento dos outros. Se alguém chegar a perguntar para ele assim: mas pastor, mas na Bíblia não está escrito assim, como é que o senhor tem base nisso? Ah, mas é assim porque Deus me mandou falar assim, e é assim, pronto. Opa, aí já acende uma luzinha. Por que, pastor? Ele não se submete a julgamentos. Todo profeta, ele tem que se submeter a julgamentos. Pastor, nós vimos sábado à noite aqui na mensagem um grande profeta de Israel se submeter a um julgamento. Ele
ele desafiou os profetas de Baal, rei Acabe, e diz: vamos ver agora quem é Deus. Vou fazer o altar, vocês fazem o altar de vocês, e vamos ver quem é Deus. Ele estava se submetendo a um julgamento. Vimos Sadraque, Mesaque e Abednego ser submetido a um julgamento. Foram para dentro da fornalha, foram julgados, e Deus provou quem eles eram lá dentro da fornalha. Profeta se submete ao julgamento dos outros. 1 Coríntios 14, 29. O que diz lá? 14, 29, 1 Coríntios. Os outros julguem. Pastor, mas não admito que me julguem. Eu já vi muitos profetas falar bem assim, ó: se sou homem de Deus, tu vai ficar aleijado. Rapaz, você não foi chamado para amaldiçoar, você foi chamado para abençoar. Aí você não admite que a pessoa duvide do teu. Se você for olhar os livros do apóstolo Paulo, todos os livros ele primeiro entra defendendo o seu apostolado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo Senhor, um aborto fora de época, e ele vai se defendendo, porque eu fui o apóstolo, chamado fora da época, eu na realidade não merecia, mas fui chamado. Toda vez ele se defendia. Por quê? Porque a igreja não acreditava no apostolado dele, mas ele provava através dos fatos que a chamada dele era verídica. O que ele pregava era de Deus, mas ele tinha que sempre estar provando, porque eles não entendiam como é que era apóstolo se não via Jesus, não viu Jesus. Como é que ele recebeu os ensinos de Jesus? Porque todo apóstolo tinha que ter convivido com Jesus, e o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus, mas ele falou: eu vi Jesus pessoalmente, tive um encontro com ele pessoalmente, fiquei tantos anos na Arábia aprendendo pessoalmente. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, eu vejo que o pregador se submete a um julgamento dos outros. Ele é humilde para aprender com os outros. Nem sempre ele vai acertar todas. Muitas das vezes, eu pregando, eu tive que depois dizer: irmãos, não era Isaac, era Isacó, não era Rebeca, era Raquel. Você está alvo de errar, entendeu? E o bom profeta reconhece o erro. Bom profeta reconhece o erro. O estúpido não. O estúpido faz bem sim e pronto, e não quer nem saber, tu não sabe de nada. Agora o bom profeta: não, peraí. Muitas vezes foi pregado que por falta de conhecimento da palavra de Deus, foi pregado de uma forma errada a palavra de Deus, explanado de uma forma errada. E hoje, pastor, hoje estou pregando totalmente ao contrário. Entendeu? Por falta de conhecimento, interpretava a palavra de Deus errada. Quando eu vejo aqui outra receita para que nós entendemos a julgar a palavra de Deus, a palavra não, o profeta. O profeta está no controle de si mesmo. Ele está no controle de si mesmo, ou ele está fora de si? Porque uma pessoa fora de si não consegue entender o que está fazendo. O pregador deve subir ao púlpito na dependência do Espírito Santo e jamais sem domínio próprio. O que quer dizer aqui sem domínio próprio? Êxtase não é sinal de direção do Espírito, ao contrário, é ausência de domínio próprio, que é fruto do Espírito. Gálatas 5 e 23, lê lá para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 23. O que diz lá? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Bem alto. Contra essas coisas não há lei. Quais coisas, pastor? As coisas da carne ou as coisas do Espírito?
contra essas coisas. Lê um versículo antes. Peraí. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Viu? Está falando dessas coisas que não há lei. Contra essas coisas não há lei. Pastor, e o fruto da carne? E a carne? Essas há lei. Porque as obras da carne, elas vêm para nos ferir, elas vêm para nos estragar. Prostituição, ela vem para nos ferir, a inveja vem. Agora, essa lei. Ai dos invejosos, ai dos probíscuos, ai dos afeminados, ai dos beberão, ai disso. Tem lei para punir esse tipo. Agora, as obras do Espírito não há lei. Não tem lei, pastor. Então, se eu tiver amor, quanto mais amor você tiver, melhor para ti. Não há lei contra as obras do Espírito. Outra coisa. Em quinto lugar, o propósito dos dons da profecia. Qual é o propósito dos dons da profecia? Aqui, o profeta fala aos homens para a edificação da igreja. Paulo emprega 3 palavras no versículo 3. Diz assim: edificando, exortando e consolando. Esses são os mesmos propósitos das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz bem assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estamos falando de quem? Palavra, Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus para isso. Para quê? Edificar, exortar e consolar. Tá? A profecia ainda diz: na medida em que você expõe a Escritura, as pessoas são edificadas, não são destruídas. Só se sente destruídas quem não quer acreditar, quem não quer aceitar a palavra de Deus, não quer aceitar a edificação, a consolação e a correção. Agora nós vemos que a profecia também produz convencimento de pecado. Paulo diz no capítulo 14, 24 a 25, o que diz lá? 1 Coríntios 14, 24 a 25. Mas, se todos profetizarem, e algum idoso ou infiel entrar, e de todos é convencido, de todos é julgado, pois segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha só que interessante. Estamos falando da palavra de Deus. Qual é o propósito do dom da palavra de Deus, dom da profecia? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Ainda diz também em Romanos capítulo 1, versículo 11: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Tá? A palavra de Deus, ela vem para quê? Para nos edificar, para nos confortar, mas ela tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? Primeiro, edificar a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, 12 a 27. Segundo propósito, edificar o crente. Ela edifica de uma forma geral, mas ela edifica de uma forma pessoal. Vocês já viram que muitos profetas se levantam e vão entregar a mensagem pessoalmente? A palavra de Deus, ela é coletiva, mas ela é individual também. Ela é útil para quê? Para capacitar o crente a testemunhar. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Samaria, testemunha. Ela tem o propósito de capacitar o crente para ganhar almas para Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5 em diante. Ela tem o propósito de glorificação do Senhor Jesus. João capítulo 16 e 14. Ela tem o propósito, a confirmação da palavra de Deus. Marcos 16 e 17. Ela tem o propósito também do crescimento da obra de Deus em qualidade, também em quantidade. Nós vimos em Atos que eles pregavam e Deus a cada dia acrescentava almas na sua
casa. A palavra de Deus, ela também tem o propósito de quê? Da unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo, Efésios 4:13. Ela também tem o propósito de maturidade cristã. A palavra de Deus, ela te amadurece. O próprio apóstolo Paulo fala: antes eu agia como menino, hoje não ajo mais como menino. Entendeu? A palavra de Deus nos traz maturidade. Muitas das coisas que nós... Hoje você está um crente maduro, um crente balizado, um crente estruturado, um crente firmado na rocha. A palavra de Deus, ela traz utilidade no serviço cristão. Quantas coisas que você sabe que é errado, não faz mais. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Quantas coisas você errava e hoje não era mais. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus, a profecia. O que a Bíblia ensina sobre os dons espirituais? A Bíblia expressa no apóstolo Paulo, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz: acerca dos dons espirituais, a Bíblia diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque tem gente que sabe que tem os dons espirituais, lê os dons espirituais, mas é ignorante, não sabe, entendeu? Não sabe nada sobre o dom da profecia, não sabe nada sobre o dom espiritual, não sabe nada sobre o dom de revelação, não sabe nada sobre o dom da palavra, não sabe nada sobre o dom do conhecimento, dom de discernimento, não sabe. E o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante? Saber que existe, mas ignora. Paulo chama a atenção dessa igreja: não quero que sejais ignorantes. Você tem o dom, então usa. Você tem o dom aí, então desperta. Não seja ignorante quanto a isso. Pastor, o que ele diz no capítulo 12, versículo 1 de 1 Coríntios? Não devemos ser ignorantes. O que ele diz no capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios? Devemos procurar, ou seja, pedir, buscar. Devemos despertar esses dons. Não devemos deixar eles parados. Os dons são do Espírito Santo e não pode ser usado pela vontade do próprio crente. Capítulo 12, versículo 6 de 1 Coríntios. Os dons não é para você usar quando você quer. Os dons são atributos de Deus, e Ele colocou na tua vida porque Ele quer que você use quando Ele precisa. Pastor, falando da necessidade dos dons, a maturidade de uma igreja não depende necessariamente da manifestação dos dons. Não, senão a igreja do Coríntios seria uma igreja madura. Mas a Bíblia fala que a igreja de Coríntios era uma igreja completa de dons, mas sem amor. Não sabia fazer nada, e tinha todos os dons. Algumas advertências que a Bíblia nos faz acerca dos dons espirituais. Primeiro, meus irmãos, primeira advertência: conhecer os dons. Capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala acerca dos dons, irmãos: não quero que sejais ignorantes. Outra advertência que a Bíblia nos faz é que nós devemos buscar os dons. Capítulo 12, versículo 31 fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Outra advertência: zelar pelos dons. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Sabe o que é procurar com zelo? É você procurar e valorizar o dom que Deus te deu. Valorizar o dom que Deus te deu. Deus te deu o dom de louvar, valorize esse dom. Deus te deu o dom de pregar, valorize. Deus te deu o dom de profecia, valorize. Deus te deu o dom de discernimento, valorize. Busque, não deixe esfriar esse dom na tua vida. Seja zeloso. Outra coisa, ter autodisciplina dos dons. Autodisciplina. Capítulo 14, versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é só porque você tem o dom da profecia, o dom da palavra, que você vai se levantar e vai bagunçar o culto. Não, irmão. O dom é sujeito ao profeta. Espera a hora que você vai falar. Se já tem um profeta falando, espera esse profeta terminar de falar. Pastor, já tem alguém profetizando? Espera, vai levantar dois aí para ele. Ninguém vai ouvir nada. Espera. Entenda uma mensagem, para depois você entender outra.
Já tem alguém pregando? Espera para você se levantar para falar. Por quê? Porque primeiro Deus está usando esse profeta. Então não adianta você interromper, porque é feio e é antiético, e não é bíblico. Deus não se agrada disso. Está na Bíblia, nós acabamos de ler, capítulo 14, versículo 2, 32. E os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Tem decência e ordem no exercício dos dons. Capítulo 14, versículo 40 nos comprova ainda, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Pastor, tem igrejas por aí que só porque tem os dons vira uma bagunça, meu Deus do céu, o pastor fica até, não sabe nem o que fazer, porque tem tanta gente berrando, tem tanta gente profetizando, tanta gente querendo dar uma de autoridade ali, mas não sabe dominar o dom. Não sabe dominar o dom, são crianças ainda, são meninos ainda. O apóstolo Paulo fala, vamos deixar as coisas de menino, vamos amadurecer. Por quê, pastor? Porque dom não prova que você é mais santo que o outro irmão. O dom não prova que você tem mais autoridade que o outro irmão. A ordem sim, a decência sim, entendeu? E Deus nos chama para ser ordem no culto. O que mais? Não desprezar os dons espirituais. Capítulo 1 Tessalonicenses 5, 19 a 20. Não extingais o espírito, não desprezais as profecias. Não desprezais as profecias. Pastor, mas quem está pregando é fulano de tal. Não despreza a profecia, né? Não despreza a profecia. Outra coisa que diz aqui: não proibir a manifestação dos dons. Capítulo 14, versículo 39 de 1 Coríntios diz bem assim, e não proibais falar em línguas. Tá? É interessante isso aí. Vamos para frente. Aqui, os dons espirituais, eles foram colocados na igreja ou na vida do cristão, para quê, pastor? Para edificação. Capítulo 14, de 1 a 5, diz bem assim: Paulo diz que o propósito dos dons é a edificação da igreja. Quem fala em outras línguas edifica a si mesmo, enquanto que o que profetiza edifica a igreja. Falar em mistério, você está edificando a tua vida, é você e Deus, entendeu? Profecia é você e a igreja. Por isso que se eu profetizar em mistério, alguém tem que se levantar com dom de interpretação. Pastores, se não tiver, o profeta tem que se calar. Porque se Deus levanta um profeta falando em mistério, automaticamente Deus já tem preparado um com dom de revelação para interpretar. Caso contrário, o profeta tem que se calar. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque não adianta você ficar meia hora falando em mistério aqui, a igreja não está entendendo nada. Se a profecia é para a igreja, ela tem que ser de uma forma que a igreja entenda. Entendeu? Olha aqui. Entendimento. Precisa haver entendimento, pastor. Capítulo 14, versículo 6 a 25. Paulo passa agora de falar sobre as questões de entendimento espiritual. No púlpito é preciso ter discernimento. No público também. Você precisa sair do culto público e poder dizer: eu entendi, a minha mente foi clareada. Entendeu? Então quem está usando a palavra da profecia, quem está usando o dom da profecia, ele precisa também estar usando com entendimento. Ele precisa estar sabendo entender a palavra, para poder passar a palavra para que o povo entenda também, para que o povo não saia com dúvida. Tem que haver entendimento. Outra coisa que também o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 é que haja ordem. O que é a ordem? Capítulo 14, versículo 26 fala sobre a ordem, até o versículo 40. No culto da igreja de Corinto não existia ordem. E tem um versículo ali que é uma polêmica a respeito das mulheres, que elas tem um versículo que diz: as mulheres que aprendam calada, né? Aí muitos interpretam de uma forma errada. Hoje tem ministérios aí que a mulher não pode falar nada, que a mulher não pode pregar, não pode cantar. A coitada é uma escrava. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia está falando.
Deve haver ordem no culto, alegria, gozo na presença de Deus. Não são as mesmas coisas que êxtase. O que é êxtase? O que é êxtase? Deixa eu falar aqui o que é êxtase. Peguei no dicionário aqui. O que é êxtase? É um estado emocional em que o indivíduo se sente fora de si ou em transe. Caracteriza-se pela intensificação extrema de variados de sentimentos, como prazer, alegria e medo. Tá? Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está consciente do que ela está tendo. Ela está consciente. Ela sabe do que ela está falando. Pastor, mas está falando em mistério, mas ela sabe que ela está falando em mistério. O culto, ele precisa ser racional. Você sabe o que você está falando. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? As pessoas que estavam vindo lá de fora, daqueles cultos pagãos lá de fora, aonde o êxtase era a forma deles adorar o Deus deles, eles estavam vindo para dentro, estavam trazendo esse consumo para dentro e estavam dizendo que era o Espírito Santo. E nesse motivo de êxtase que eles ficavam, eles praguejavam anátema a Jesus. Não pode, irmão. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele vai glorificar a Deus, não vai amaldiçoar a Deus. E Paulo estava notando que aquele comportamento ali, aquela meninice que estava acontecendo ali, estava saindo coisas que não eram de Deus, estava saindo palavras que não eram de Deus. Paulo falou: ei, precisa haver a ordem. O culto que agrada a Deus não é estático, mas um culto que a sua mente está em plena atividade, suas emoções estão sendo alcançadas e a sua vontade é desafiada. Paulo dá várias orientações à ordem do culto. Primeiro ele diz: tanto no falar quanto ao interpretar no culto público precisa ser feito com ordem, tá? Onde o Espírito de Deus está agindo, há autocontrole. Outra coisa, êxtase é evidência de um culto não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. O êxtase é uma evidência de que o Espírito Santo não está dominando aquela vida, porque essa vida não está ciente do que está fazendo. Pastor, mas eu não me aguento. O corpo é fraco, a carne é fraca. Eu sei disso, nós não aguentamos a glória do Senhor. Mas você está ciente que você caiu porque não aguentou a glória do Senhor. Agora você caiu, você saiu pulando e não sabe nem o que está fazendo. Muitas das vezes eu já até chamei atenção em algumas igrejas. Eu falei: não faz isso, se vai se machucar vai dar problema para a igreja. Seja ciente do que você está fazendo, entendeu? Então não saia fora de si, não entra em transe, não entra em êxito, que isso aí não é o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que ser maduros e não imaturos. Quando a palavra fala de ordem, nós vemos aqui, agora vamos entrar no assunto das mulheres, que é tão polêmico esse assunto. As mulheres não podiam quebrar a ordem do culto público. Se lembra daquele culto que eu falei, do véu? Pois é, as mulheres queriam vir para o culto, cultuar no culto sem véu e falar. Uma mulher sem véu era uma mulher insubmissa, entendeu? Esse tipo de mulher, fique calada. Esse tipo de mulher, se tiver que perguntar alguma coisa, pergunte em casa para o seu marido. O que o apóstolo Paulo estava querendo falar? Primeiro vai lá se submeter ao seu marido, para depois querer liderar alguma coisa na igreja. Por quê? Porque elas não queriam ser submissas em casa, não queriam ser submissas ao seu marido, e queriam dar opinião, queriam opinar, queriam liderar na casa do Senhor. Era a mulher que queria andar sem véu, mas a mulher que andava sem véu, ela desonrava o seu marido. Ela desonrava o seu marido. E nós aprendemos aqui já no culto passado, que a mulher que ela andava sem véu, era uma mulher que de longe estava a dizer: essa mulher não é submissa ao seu marido. É uma mulher que não obedece ao seu marido, não acata as ordens do marido. Ela não obedece, ela quer opinar na casa do Senhor. Esse tipo de mulher, Paulo diz, que aprenda calada. Sabe por quê? Porque primeiro precisa botar o véu da submissão. O que ela estava fazendo? O que elas estavam fazendo? Estavam querendo cobrir a cabeça dos homens e descobrir a delas. Entendeu? Estavam querendo fazer o quê? Estavam querendo tirar a autoridade de quem estava liderando. Estavam querendo tomar a autoridade.
eram pessoas insubmissas. Paulo fala para essas mulheres. As mulheres oravam e profetizavam na igreja, mas no caso aqui as mulheres estavam importando suas práticas das religiões de mistério e conversando durante o culto, ou interrompendo em estado de êxtase aquele que pregava. Entendeu? Estavam ali querendo atrapalhar, interromper, não estavam fazendo o papel de submissão. E lá naquela época, a cultura daquela época, a mulher ela era mais cobrada como submissão do que hoje. Hoje a mulher está aí, envolvida até o pescoço nas atividades, mas naquela época não. Naquela época os cultos eram aqui, ó, dividido no meio, homem para cá, mulher para cá, e aqui tem uma parede. Entendeu? Agora imagina, o líder está falando, o rabino falando, o sacerdote falando, o pregador falando, e a mulher interrompe lá. A mulher interrompe lá e simplesmente interrompe e começa a falar: peraí, irmão, isso era desonra. Isso era desonra para um homem naquela época. Uma mulher fazer isso. Entendeu? Estava fazendo o quê? Estava tomando a direção da reunião, estava tomando a direção daquela. Por que os fariseus ficaram bravos quando começou a cair a sujeirinha do teto daquela casa, quando eles começaram a abrir o buraco para botar aquele aleijado diante de Jesus? Por que os fariseus ali naquela sala ficaram bravos? Porque era uma desonra você interromper ou atrapalhar um rabino ou um orador quando estava ministrando. Por isso que eles não aceitaram isso. Entendeu? E Jesus conhecia todos os corações ali, sabia qual que era a intenção daquela interrompimento. Jesus sabia que aquilo era para salvar uma vida. Jesus sabia que aquilo lá não era para atrapalhar o culto, não era para desvirtuar. Jesus sabia que se dependesse daqueles 4 voluntários, eles não entrariam pelo teto, eles entrariam pela porta, mas a porta estava fechada. A porta estava cheia de pessoas, não deixaram entrar, então tiveram que ir pelo telhado. Entendeu? Tanto é que Jesus falou: grande é a fé de vocês, lá em cima. Quando o apóstolo Paulo fala, era um grande perigo que corria na igreja de Corinto, e é um grande perigo ainda hoje. A igreja de Corinto questionava a autoridade apostólica de Paulo, tá? Eles julgavam que não precisava de um pastor, pois achavam que Deus falava direto com eles. Então Paulo os orienta dizendo, capítulo 14, 36 a 37, lê lá para nós. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O que estava acontecendo ali naquela igreja? Entendeu? Eles não reconheciam o ministério do apóstolo Paulo, não reconheciam o pastorado do apóstolo Paulo. Pastor, mas o apóstolo Paulo fala bem assim, ó: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta, tá falando agora para aqueles que estavam ali interrogando, se alguém se considera profeta ou espiritual, primeira coisa que tem que fazer é reconhecer ser mandamento do Senhor os que vos escrevo. O que o apóstolo Paulo estava querendo falar, irmão Adaélio? Se alguém se considera profeta que está falando, primeira coisa, você precisa reconhecer a palavra que está falando. Você precisa entender, você precisa crer nessa palavra. Vocês se converteram com essa palavra. O apóstolo Paulo era pai da fé deles. Só que eles aceitaram Jesus, agora estavam usando essa palavra contra o apóstolo Paulo. Estavam querendo desfazer o ministério do apóstolo Paulo, estavam querendo desacreditar do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fala: peraí, vocês querem ser profeta, mas não acreditam na palavra que eu estou pregando para vocês? Que tipo de profeta é esse? Entendeu? Outra coisa que Paulo fala, quando alguém questiona a autoridade das escrituras, dizendo que Deus fala direto com ele, isso é uma prova de que se trata de um falso profeta. Nós encontramos muitas pessoas falando assim: pastor, eu não preciso disso, pastor, eu não preciso ir na igreja, pastor, o Espírito Santo me revela pessoalmente. Isso não acontece. Se você não sabe reconhecer a palavra de Deus que é ensinada, o Espírito Santo também não vai ser reconhecido na tua vida. Não adianta dizer que o Espírito Santo ele vai revelar para você pessoalmente, porque o Espírito Santo só se revela onde há submissão. Se não houver submissão, ele não vai se revelar.
O que o apóstolo Paulo está falando? A autoridade do genuíno profeta é se colocar sob a autoridade apostólica. Diz Paulo: e se alguém o ignorar, será ignorado. Capítulo 14, versículo 38. Uma das marcas do verdadeiro profeta é a sua obediência ao ensino apostólico. Traduzindo, uma das marcas do verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem e mulher de Deus, é a submissão e o reconhecimento de estar debaixo de um cajado, de estar dentro de um aprisco, reconhecer que precisa ser ensinado, precisa ser alimentado, precisa estar num rebanho, precisa estar em família, precisa estar sentado numa mesa, precisa estar dentro de casa, precisa ser identificado como uma família, precisa ser reconhecido como um cristão, precisa ter algo. Aí sim você pode dizer: eu posso ser reconhecido como profeta, eu posso ter a palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou perto do Pai, eu ando com o Pai me ajuda, o Pai me reconhece, o Pai me ensina, o Pai me alimenta, o Pai me dá força. Agora, uma pessoa que não reconhece os enviados do Pai, também não vão reconhecer o Pai que enviou. Por isso que nós temos que identificar e amadurecer quanto ao dom da profecia. Porque muitos hoje vêm, dizem que vêm, a própria Bíblia diz: muitos virão em meu nome, mas não são meu. A Bíblia diz também: muitos irão tentar entrar no céu dizendo assim: Deus, nós pregava no teu nome, nós cantava no teu nome, nós expulsava demônio no teu nome, nós ganhara almas no teu nome. Jesus vai falar bem assim, cooperador irmão de Bilson: não vos conheço. Você nunca pediu nada para mim, eu nunca pedi para você fazer alguma coisa. Aliás, nunca recebi nenhuma glória do que você fez lá embaixo. A glória ficou tudo lá embaixo, não veio nada para mim aqui em cima. Em nome de que Deus você fez alguma coisa lá embaixo? Se lembra do tudo isso te darei, lá no monte da tentação? Pois é. Que nós possamos estar, Senhor, com a nossa mente aberta, que o Espírito Santo possa estar intercedendo por nós, que a nossa consciência possa estar aberta, para que nós possamos discernir os espíritos, para que nós possamos examinar a profecia, para que nós possamos examinar o profeta, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, andando no caminho, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Se coloca de pé, meus amados, nós estaremos orando nesse momento pela tua vida, que a palavra da profecia, que a verdadeira profecia possa estar no teu coração guardada. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra da profecia é aquela que nos ilumina, a palavra da profecia é aquela que nos orienta, é aquela que nos fortalece. A palavra da profecia é aquela que vem direto do céu, direto do trono e da mesa do Senhor para as nossas vidas. Ela nos faz ser vivo, ela nos traz vida, ela nos traz força, ela nos traz discernimento, ela nos traz vida, ela nos refrigera a nossa alma, ela nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos algum, porque Ele está conosco. A palavra: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar.